Volta com o deputado Paulo Ramos, deputado federal. A situação dos funcionários da Varig, o senhor fez diversas audiências públicas enquanto deputado estadual, e qual é a situação real? Eles receberam o que deveriam receber? Eu fiz 2 CPIs aqui da Varig, e a situação que está latente agora é que a Varig ganhou. Aliás, um fato interessante na Varig, que a Varig foi a primeira empresa a entrar em recuperação judicial. A lei foi criada e a Varig foi a primeira. A Varig entrou em recuperação judicial e terminou a recuperação judicial com a falência. Com uma dívida muito maior, era melhor não ter recuperado. E imaginar que eles separaram em juízo. A Varig era uma empresa completa. A Varig tinha formação de pilotos, a Varig tinha sua oficina mecânica. A Varig era um sistema que ainda prestigiava outras empresas, a formação de pilotos, etc. Muito bem. Aí venderam, 3 malandros se juntaram e compraram a unidade produtiva da Varig por 20 milhões e poucos meses depois venderam por 300 milhões para a Gol. Que mistério é esse, pô? Então a Varig... O verdadeiro gol que eles fizeram. Né? Agora uma decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal, há vários meses atrás, deu ganho de causa à Varig, a defasagem tarifária. Ganhou aproximadamente 8 bilhões. E há uma discussão. Se o recurso da vitória no judiciário vai para o Aeros ou se vai para a massa falida. Pô. A discussão está essa. E essa indefinição prejudica a todos. Eu tenho proposto que os trabalhadores que ainda estão em atividade... Tem noção de quantos? Não tenho noção aqui de cabeça. Mas que eles sentem com os aposentados para que eles encontrem uma solução. Uma solução que beneficie a todos. Porque enquanto eles estão brigando, interessa a União. Não paga. Não define para onde vai o dinheiro. Então, é uma situação dura, por quê? Porque muitos foram perdendo o complemento da aposentadoria. Pô. Muitos suicídios, situação dramática, buscando outra, mesmo com pouca saúde, ou já com muita idade, trabalhando em situações, às vezes, aparentemente degradantes. Pô. Então, é uma situação lamentável. Mas na questão da Previdência, eu tenho uma alegria. O PDT fechou questão contra. Vou votar, o partido vai votar contra. Isso contra tudo, do jeito que foi emendado. Existe uma questão, você não pode dizer assim, eu vou ser contra, mas não vou lutar para, agora mesmo, acabei de receber uma representação dos delegados federais. Os delegados, existe uma parcela reivindicando o mesmo tratamento que foi dispensado às Forças Armadas. Paridade, integralidade, que é uma coisa que beneficia. Há insatisfações nas Forças Armadas? Há. A alegria está na medida que sobe na escala hierárquica. Generais, esses estão felizes, porque na reestruturação aumentaram o valor dos cursos da carreira. Aumentaram o valor da gratificação para ativos e para inativos. Então, os generais que fazem parte do governo, todos serão beneficiados. Por quê? Aquilo que for conferido aos ativos será conferido também aos inativos. Não querem conferir aos pensionistas, mas estão conferindo. Deputado, retornando aqui ao estado do Rio de Janeiro, essa questão, quer dizer, então está fechado o PDT votar contra a Previdência, a reforma. E eu agora estou defendendo, estou defendendo o partido, e não está definido ainda. Diz assim, retirar estados e municípios, porque aí sim, aí os servidores estaduais vão ter chance de lutar aqui na Assembleia Legislativa para garantir os seus direitos, principalmente em relação ao tempo de contribuição, em relação à integralidade e à paridade. Tem que lutar aqui, porque lá a pressão fica muito menor, dilui. E os governadores, que não querem assumir o compromisso com as reformas, e não é verdade, a grande imprensa diz assim, os deputados estão preocupados com a eleição do ano que vem, porque votar essa emenda causa desgaste. Se fosse um projeto bom para o país, se fosse um projeto bom para os trabalhadores, para os servidores públicos, teria apoio. A rejeição é muito grande. Não há uma entidade, de trabalhadores,
Pela primeira vez, as centrais sindicais fizeram um ato único no 1º de maio, de servidor público municipal, estadual, federal, apoiando essa. E eles mentem. Quando eles falam nos privilégios, já está em vigor desde 2013. Acima de 5 salários mínimos tem a complementação. Já existe o que eles chamam de capitalização, só que é pública. A gestão é pública. A proposta deles na capitalização é que o trabalhador só que contribui, o patrão não contribui e a gestão ainda é privada. Eles não querem nem colocar. O trabalhador contribui, o empregador contribui e a gestão tem que ser pelo menos compartilhada, tripartite. Eles querem colocar exclusivamente nos bancos, pô. E aí, como é que vai dar garantias? Quem é que vai avalizar isso? Que já há exemplos. Vai começar a contribuir agora, daqui a 35 anos, quando for lá, não tem um tostão. Faliu. Quebrou o banco. Deputado, a questão da recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro vence no ano que vem, né? O Estado continua na penúria, não é isso? Como é que o senhor vê esse processo? Vai ser renovado? Já há alguma movimentação? O que vai acontecer na sua visão? Existe uma recuperação no Estado do Rio de Janeiro. É preciso constatar a melhoria na medida que não está atrasando o salário. A situação no Estado do Rio vem melhorando. Já tem a questão da discussão sobre a regulamentação da Lei Candir, para não ficar privilegiando exportadores e o governo federal, abrindo mão unilateralmente de receitas estaduais. Já aqui na Assembleia Legislativa já tem uma CPI sobre as isenções fiscais, as concessões feitas aí a vários setores que não estão cumprindo a lei na geração de empregos, etc. Então, as coisas estão andando. Uma minha mensagem para o pessoal da SEDAI também. Vamos continuar lutando contra a privatização da SEDAI. A SEDAI é lucrativa. E não é pouco lucrativa. Não vou nem entrar na questão de dizer que a água não pode ser submetida ao lucro. Mas a SEDAI é lucrativa. A SEDAI tem créditos com o governo federal. Ganhou uma ação importante. Então, a SEDAI, é preciso que o governo do Estado tenha um projeto o mais amplo de saneamento básico. Pô. Mas a SEDAI tem competência para fazer isto. Lamentar que um presidente da SEDAI demitiu os engenheiros, os quadros mais qualificados da SEDAI, mais antigos. Tá bem, tinham salários importantes, mas eram aqueles que também em condições de conduzir a empresa. Pô. Então, mas a grande questão é assim, vamos continuar lutando contra a privatização da SEDAI. Não é verdade. Eu digo assim, Instituto Trata Brasil, que é o instituto que define, que demonstra aí o ranking do saneamento básico no país e nos estados, o Instituto Trata Brasil é financiado pelas empresas que estão comprando as empresas de saneamento pelo Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro, Águas de Niterói, Águas do Juturnaíba, Águas do Imperador, Foz Água, são todas de outro grupo, de outra holding, Águas do Brasil. Todas, Águas do Brasil, as mesmas empresas, incluindo empresas que estão sendo acusadas aí, como a Odebrecht, de envolvimento em várias maracutaias. Mas são todas. Chega no Águas do Juturnaíba, vê quais são as empresas que formaram o consórcio. Chega no Águas de Niterói, Águas do Juturnaíba, Água do Imperador, vai lá ver. Lá na Zona Oeste, disseram que eles ampliaram o saneamento na Zona Oeste. Vai lá ver. Vem em Niterói, que eles dizem que não vem. Vai lá ver a Lagoa de Piratininga. Vai lá ver o esgoto ali a céu aberto nas ruas. Eles mentem. Por quê? Porque estão interessados. A água, e não é só a questão da água em relação à vida, é a questão do controle da água. O Brasil tem quase 15%, 14% de todas as reservas mundiais de água doce, pô. Coca-Cola, Que Bom e Nestlé já se apropriaram de quase todas as fontes de água mineral do Brasil, pô. Então, se é um país para ser um quintal, onde cada um de fora vem aqui e ocupa um pedaço, deixando o povo na miséria, que só pode se escolher a explicação. Para o Brasil, ao longo das últimas décadas, está dentre as maiores economias do mundo, e ter essa exclusão que tem, essa má distribuição da renda, ser um dos países mais injustos do mundo. Alguma explicação tem que ter. Alguém está se beneficiando
daquilo que o trabalhador produz. Porque se é a maior economia do mundo e mede-se pelo que produz em bens e serviços, quem é que está lucrando com isso? Os bancos? Paulo Guedes é banqueiro. Vê os bancos. Os bancos no Brasil, com toda a crise, lucram bilhões por ano. E quanto está pagando de juros da dívida pública? Juros e serviços. Temos lá. O ministro Paulo Guedes não teve chance de desmentir. Execução orçamentária de 2018 do governo federal. 2 trilhões e quase 600 bilhões. 1 trilhão e 66 bilhões pagamento de juros e serviços da dívida. Ora, pô. Aí não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para segurança, e eles dizem que é a Previdência. Então... Na próximo programa fala sobre reforma tributária que é necessária. Ok? Vamos encerrar que o tempo acabou. Vamos lá. De qualquer maneira, o PDT fechou questão contra essa reforma e é preciso que os servidores públicos estaduais e municipais, estes sim, pressionem a bancada federal para não votar contra a manutenção de estados e municípios nessa maldita reforma. Porque os servidores federais estão mobilizados contra, mas nós sabemos que, na medida em que sobe os servidores federais, mesmo não estando a totalidade em situação maravilhosa, mas as carreiras jurídicas são as mais abençoadas. Então, o servidor federal ainda tem uma situação diferenciada do servidor estadual, do servidor municipal e do trabalhador da iniciativa privada. E estão lá fazendo pressão. Então, os servidores estaduais têm que dizer, não aceitamos. Não aceitamos. O governador... ele tem que discutir aqui no Estado a reforma que quer para a Previdência, que, aliás, aqui já tem uma desgraça, 14% de contribuição.